Temos aqui esta espécie de inversão de marcha, digamos assim, que lhe bateu à porta quando regressou doente com malária, no final do ano passado, penso eu, e portanto o Gil esteve em coma, mas a sua vontade de estar connosco manteve-se e portanto o Gil recuperou, voltou a aprender a andar, teve uma necessidade de reaprender muita coisa, escrever, recuperar memória. Aquilo que me espantou mais no seu relato é que quase 6 meses depois de ter recuperado do seu coma, penso que em março, de setembro, ou de março a setembro de 2020, já teria um outro marco, que era o marco dos 1000 quilómetros de bicicleta. Isto foi uma vontade que nasceu, é sua, é própria, uma vontade sua, fez-o sozinho, acompanhado, foi uma expedição mais ao seu interior, ao interior de Portugal. O que é que foi esta experiência também? É, é o desafio. Eu, na altura, realmente quando eu saí do hospital, eu não conseguia quase andar, não conseguia escrever, e a recuperação física era até mais fácil de acontecer, não tenho dúvida nenhuma que seria mais fácil. E, mas as dificuldades eram realmente muitas. Eu lembro dos primeiros tempos cá em casa, bastava fazer 200, 300 metros, que era como se tivesse corrido uma maratona. E como sempre gostei de andar de bicicleta, olhei para uma bicicleta como a possibilidade até de recuperar fisicamente, mas queria lançar-me um desafio, que é, epá, então vamos que, na verdade eu acabei o ano com quase 3000 quilómetros feitos, sem pedalar muito. Este ano já lancei um novo desafio, este ano vou fazer 5000, já tenho umas viagens preparadas para a frente. Mas foi um pouquinho por isso, foi um desafio. E também uma coisa, é uma história, não é muito engraçada porque me roubaram a bicicleta e eu prendia sempre a bicicleta à roda da moto e naquela noite não o fiz. Eu vivo numa zona muito, muito tranquila e nunca pensei que me roubassem a bicicleta. E um dia ia descer para dar a minha voltinha e não tinha bicicleta. E como já estávamos em pleno confinamento desta pandemia, eu também estava com pouco trabalho, não tinha como comprar uma bicicleta nova, foi um pouco frustrante aquilo, mas lá consegui a bicicleta nova e comecei a pedalar como se não houvesse amanhã. E de repente, ao fim de uma semana, já tinha mais de 1000 quilómetros feitos. Andava a planear trajetos em Portugal, porque não se podia sair do país, não conseguia viajar para a Guiné, e então foi um pouquinho isso, foi desafiar-me a melhorar. E o que me leva a escrever também é isso. Sabe que sem grandes terapias de recuperação, eu tinha decidido uma coisa. Ora bem, se eu não sei escrever, se eu não sei ler ou não conseguia, ficava demasiado cansado. Não minto que em fevereiro houve uma situação qualquer que eu tive que assinar o meu nome e tive que pegar num documento para ver como é que me chamava. Portanto, tinha quebras de memória muito difíceis de explicar, ainda hoje tenho. Infelizmente ainda não é um processo 100% garantido. Estas conversas ajudam muito, mas ler muito e ver filmes ou coisas que eu já tivesse visto no passado, em que eu quase que adivinhava qual era a cena que vinha a seguir, sem ter que me cansar muito, sem ter que pensar muito. Esta terapia ensinou-me a escrever, ensinou-me a ler, porque eu não conseguia, ficava cansado em pouco tempo. Fisicamente, a recuperação foi felizmente boa, mas nunca pensei que tivesse que passar por tanto tempo para recuperar. Nunca pensei. Não, ia-lhe perguntar isso, se nunca lhe tinha passado, ou se não era, enfim, não diria previsível, mas, enfim, havia muito mais hipóteses de que isto pudesse acontecer. Teve 22 vezes na Guiné-Bissau, julgo eu, 36 no Senegal, portanto, o número de vezes que esteve nestes cenários foi tão grande, portanto, exposto a estas circunstâncias, era possível não ter passado por isto? Não, claro que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, isso eu sabia disso. Aliás, o que muitas pessoas não sabem é que não é porque tomamos aqueles comprimidos, fazemos a profilaxia da malária, que estamos livres de ter malária. O que acontece é que, quando tomamos os comprimidos, o tratamento pode ser mais leve ou até
uma picada de um mosquito até pode nem se manifestar, mas não estamos livres de ficar infectados com malária. No meu caso, epá, isto tem aqui uma explicação que eu nem devia dizer isto, senão as pessoas vão dizer que eu sou um irresponsável. O que aconteceu foi que, pela primeira vez, hum, pela primeira vez, os comprimidos que eu comprava na Guiné-Bissau, eu nunca comprei cá, comprava sempre lá, estavam esgotados. E uma das voluntárias, a Suzy, que estava a viajar comigo pela terceira vez, esqueceu-se dos comprimidos dela. E eu dei-lhe os meus. Não tomou os seus? Não. Dei-lhe os meus e, como nas farmácias estava completamente esgotado no país inteiro, eu disse, epá, já estive aqui tantas vezes, correu sempre tudo bem, não é agora que não vai acontecer. E acredito que tenha sido em Bissau, porque Bissau tem mais mosquitos do que no campo, e acredito que tenha sido naquele momento em que eu lhe dei os comprimidos e fiquei mais exposto em Bissau. Tinha de ser assim. Tinha que ser. Gil, e depois desta experiência, não fica o medo do regresso? Ah, não fica. Eu já voltei ao Senegal depois disto, portanto foi a minha última viagem, foi em março do ano passado, portanto, já depois da malária estive no Senegal. Lembro que os médicos queriam proibir de ir, porque achavam que eu não estava recuperado ainda. Eu fui fazer muitos exames e muitos testes, até o médico me dizer, olha, podes ir, toma algum cuidado, mas podes ir. E não, medo não, mas vai-me colocar numa situação em que eu terei de estar um pouquinho mais atento, porque realmente nestas viagens todas eu usei um pouquinho da sorte, muitas vezes. E eu não aconselho isto a ninguém, porque há os meus amigos guineenses, há um que é um grande, grande amigo, que é o Pedro Jassi, que ele estudou cá a economia em Portugal, e ele disse, eu não sei que tu és mesmo maluco, tu trazes os teus amigos de Portugal para um país destes, portanto tu não sabes que aqui se pode morrer de malária, pode-se morrer de qualquer coisa, e tu corres o risco de, de morreres aqui, tu e os teus amigos, para nos virem ajudar. Pá, pensa bem nisso. Ele diz, eles falam assim, portanto, a malária é perigosa, sim, muito Sim, perigosa, sim. muito perigosa. E mata muito, quer dizer, não é? Claro que, se calhar, o sistema imunitário deles está bem melhor, bem mais preparado que o nosso, mas as pessoas continuam a morrer na Guiné-Bissau de malária, portanto, não Claro. é uma, não é uma doença que escolhe pessoas, não escolhe, de forma alguma. Uhum. Bom, Guiné, África, do Lombi, lia alguns nos seus testemunhos que aquilo que mais o apaixonou, e acho que essa paixão por Dolombi foi crescendo gradualmente, mas foi quase instantânea assim que chegou, mas que em Dolombi os dias passam devagar, portanto, e que é isso, é esse traço distintivo que faz, que torna, que dá aqui um perfume especial a Dolombi. É isto que procura quando faz estas expedições e quando regressa a este lugar. E é curioso porque o nosso ritmo cá é tão acelerado e eu posso compará-lo tantas vezes porque já fui, já regressei. É engraçado que eu de avião devo ter regressado só umas 3 ou 4 vezes, uh, e isso continua a ser chocante, que é como é que nós saímos de uma vida tão tranquila do mato da Guiné-Bissau e em 24 horas estamos na nossa vida aqui. Esse choque ainda magoa um pouquinho. O que é que eu tento fazer cá e é aquilo que eu transmito às pessoas que vão comigo, que é, e digo-lhes, a vossa vida não vai voltar a ser a mesma, mas daqui a 15 dias já está um bocadinho mais parecida com o que era, demora algum tempo. Eu tento cá ter esse mesmo princípio, fazer com que o dia passe mais devagar. Quer isso dizer que eu fiz muito mais coisas, muito, muito mais. As pessoas dizem, o dia passou a correr, parece que não fiz nada. O sentimento que eu tenho é o contrário. Eu às vezes até acho que não fiz nada, mas E qual é que é o segredo para nós prolongarmos os nossos dias? esse não fazer nada é tão saboroso como o fazer tudo. Temos é que Sim. saber medir. E lá permite, também porque os dias
nós sabemos que estamos lá alguns dias, às vezes 2 semanas, já fiquei lá 3 meses, mas tentar esticar esses dias, que é acordar cedo, deitar tarde. Quando viajo a minha cidade de eleição é Londres, onde já estive dezenas e dezenas de vezes, onde já trabalhei também, e eu lembro-me que dizia sempre, a única coisa que não se paga em Londres é andar a pé. Portanto, acordar cedo e deitar tarde, aproveitar o máximo do tempo a fazer coisas em que não se gasta dinheiro, porque Londres é demasiado caro, obviamente, e eu dizia sempre isto, pá, eu saio de casa às 7 da manhã e venho dormir à meia-noite e não quero saber, e no dia seguinte volto a fazer tudo igual, um bocadinho para esticar os dias o máximo que conseguia. Por isso é que vivo estas histórias todas do Lombi, porque às 7 da manhã há uma galinha que já acordou e eu gosto de lhe dizer bom dia. Ok. Gil, tem viajado muito, por muitos sítios, por muito tempo. Quando sai, vai em busca de quê? Vai em busca de histórias, quer colecionar pessoas, quer colecionar esse sentimento de obra feita. É uma busca sempre incessante. Eu odeio viajar sozinho. Odeio viajar sozinho. Tive uma outra situação em que viajei sozinho, mas aí por opção ou por motivos profissionais. Mas não gosto de viajar sozinho. Eu gosto de chegar a um local que não conheça e poder olhar para o lado e dizer: tu estás a ver o mesmo que eu. Cruzar-me com uma pessoa, uma personagem que marcou aquele dia, aquele momento em que de uma brincadeira se tornou uma conversa muito séria, até hiper filosófica, mas na medida certa. Ou seja, chegar ao final do dia e perguntar a alguém: epá, aquele homem disse ali umas coisas que eu não estava a contar. Olha que eu estou a pensar nisso desde a manhã daquele dia. E a pessoa diz, e o poder partilhar num momento não tem preço. Porque eu posso contar 1000 histórias cá que vos comovam, que vos emocionem, que vos façam rir, que eu acredito que as histórias passam um bocadinho por isso tudo, mas poder partilhar na hora não tem preço. E é isso que eu procuro. Eu tenho uma dificuldade tremenda em me libertar do passado. Por bons e maus motivos, não importa, mas tenho. E não é ser saudosista, é porque eu sei que não vou repetir as experiências. Aquela experiência é única. Então eu tenho que procurar mais. Algumas que, não sendo iguais, me transmitam o mesmo tipo de emoções que eu já tive no passado. E isso eu vou procurar sempre. É isto que eu busco. É viver um bocadinho, é viver um bocado no redline, sempre, um bocado no máximo. Apesar de eu ter baixado muito o meu ritmo nos últimos tempos, mas tentar levar isto ao limite. É isto que apaixona as pessoas e é isto que faz com que elas me sigam e que confiem no que, no que eu estou a fazer e que estou a oferecer. Mas é exatamente isso que eu procuro, esta busca de emoções que eu até já tive noutra situação, que sei que nunca mais vou voltar a ver aquela pessoa, aquela história, mas eu quero outra, e mais outra, e mais outra. Não tanto para guardar, mas para poder partilhar. É isso que eu procuro. E quando diz que não sou do mundo, mas isto é pequeno para mim, está-nos aqui a remeter para quê? Para uma constante insatisfação, independentemente do seu desejo sempre de voltar, porque já há pouco partilhou connosco que há sempre esse desejo de regresso, não é? Mas também aqui esta constante insatisfação, esta insatisfação enfim, por ver vou revelar um uma olhar coisinha. largo, um olhar vasto. Vou revelar uma coisinha que deve estar escrito bem na página 127 do que vai ser o meu livro. Eu não fui feito para ver a lua cheia 2 vezes no mesmo sítio. Portanto, se passar um mês inteiro e eu estiver naquele mesmo local, está na hora de sair. Está na hora de partir. Nem que saia durante uns dias, umas horas e volte ali. Mas ver a lua cheia, de lua a lua, no mesmo sítio, não é para mim. Não é. E relativamente àquilo que à nossa capacidade de atuação, de poder ir empurrando o mundo, diz que não consegui deixar pegadas na passagem e onde os milagres acontecem todos os dias.
Que pegadas é que gostaria de deixar, Gil? Hum, eu gostava, vamos para a situação, é muito marcante realmente o último ano que vem desde este episódio da malária. Não fiquei diferente em relação ao que pensava, mas há uma coisa que é muito importante, é se no dia em que eu partir, se no dia em que eu parar de fazer isto, no dia em que eu tiver, se um dia que eu tiver que mudar a minha vida de uma forma tão radical que tudo que eu fiz até agora hum, faça parte de um passado, então que estas pegadas que eu deixei sejam que não sejam apagadas assim, que outras pessoas as sigam, mesmo que calquem nos mesmos locais, posso assegurar que são pegadas seguras, podem fazê-las. Difícil Uhum. é caminhar sem ter uma direção, sem ter um caminho. Eu deixei um caminho marcado. Epá, se as pessoas tiverem essa coragem de pisar os mesmos sítios onde eu já pisei e contarem as histórias deles, já valeu a pena fazer o que eu fiz. Acho que é um pouquinho isto. Isto também significa muito que os milagres estão na ponta das nossas mãos, das mãos de toda a gente, portanto, todos nós temos um bocadinho a possibilidade, o impulso para acordar e para nos revitalizarmos, indo ao encontro de vários objetivos, sejam eles quais forem. É Sim. isso? Sabe que o ser humano também tem algumas características que se vão repetindo de pessoa para pessoa, portanto isto depois acaba por ser uma regra fácil de explicar. Eu sou péssimo a seguir os conselhos que dou aos outros, portanto é sempre fácil dar os conselhos aos outros, mas quando queremos para nós, parece que aqueles não servem. Na verdade, somos ótimos a aconselhar A os dar outros, conselhos. então, eu sou muito mau a seguir os conselhos que dou aos outros. Mas eu acho que é possível fazer a diferença, por pequenina que seja. E, e- e eu acho que não tem mal nós queremos fazer bem. Eu acho que é melhor fazer bem do que fazer mal. Agora, há situações da vida que nos empurram às vezes para esses pequenos milagres, que é estávamos no sítio certo, à hora certa e aconteceu. Outras vezes podemos também provocá-los um pouquinho. E provocar é querer fazer um pouquinho mais. Nós vamos sempre fazer a diferença na vida do outro, sempre, positivamente ou negativamente, mas vamos sempre. Isso é uma regra universal. Se conseguirmos juntar um pacote maior de coisas boas, não acredito que venha tudo de volta, porque nem sempre é assim. Portanto, relativizar as coisas é melhor fazer bem do que fazer mal. São os pequenos Uhum. milagres que nós fazemos, porque fazer mal é mais fácil, não deixa marca nenhuma, deixa, mas é Sem negativa dúvida. e afasta as pessoas. E se calhar aí eu acredito mais que as coisas más venham de encontro às pessoas que também o praticam, não sei. Não sei muito bem, eu não sou muito esotérico nestas coisas, portanto gosto de pensar tudo assim dentro do meu quadradinho para não parecer muito amplo e eu ter que pensar muito sobre os assuntos. Vamos aqui a uma outra área, uma outra faceta do Gil. A fotografia é uma paixão. Hum, Também faz muito parte da sua área profissional, portanto, da área à qual está ligada, e diz que é um apaixonado pela fotografia analógica. O que é que o atrai na fotografia analógica? É o obrigar a melhorar a técnica, a ter um outro olhar, ou não é nada disto, isto é tudo muito simples, é mesmo só uma resposta simples. Vou aqui buscar a conversa o meu grande amigo Daniel Lima, que ele é um colecionador de câmaras e ele realmente é um saudosista, gosta de coisas antigas, gosta de ter cassetes VHS, gosta de ter essas coisas que eu já não sou tão saudosista assim, a não ser com os meus discos de vinil, essas coisas que eu vou colecionando ao longo da vida. A câmara analógica vem do tempo do meu pai, portanto eu uso uma câmara ainda que era do meu pai, um, uma câmara muito simples, mas que nos obriga a fotografar melhor. Não é tecnicamente falando, é o olhar que nós temos sobre as coisas. Vamos imaginar, eu tenho um rolo de 24 fotografias e se eu for de férias durante um mês, eu só vou fotografar 24 vezes, mas com o telemóvel vou fotografar 24 vezes num minuto e 23 são lixo.
é um momento nosso, nós temos, atenção, todas as pessoas, o meio pelo qual se fotografa não interessa, interessa o motivo. Quando estou a filmar qualquer coisa, não importa se a câmera é cara ou barata, se é uma câmera de digital ou se é de fita. O importante é a história que estamos a contar. E a fotografia também é um pouco nisso. Eu gosto de fotografar pouco, mas tentar trazer coisas interessantes. Apesar de haver sempre um certo experimentalismo neste tipo de câmaras, porque na verdade só passado uns tempos é que vamos, quando revelarmos, é que vamos ver os resultados. E às vezes basta um pequeno acidente a passar no raio-x do aeroporto e queimamos os rolos todos. Isso já aconteceu no passado. É uma surpresa só. Eu gosto desta coisa da surpresa. Às vezes vou revelar um rolo e já nem me lembro o que é que lá tem. E a surpresa de ver as imagens traz de novo aquelas histórias. Se for no telemóvel eu posso ver a cada segundo e o peso e a importância daquele momento dilui-se. É um pouquinho por isso. Ajuda-nos a fotografar melhor. Ajuda-nos a ver o mundo de outra forma. É verdade. E quando fotografa com esta câmara que era do seu pai, olha sem filtros ou gosta de filtrar primeiro? Depende. Não, 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 lá está. Eu sou uma pessoa pouco presa a regras. Às vezes apetece-me ter um olhar turístico porque me apetece ter um olhar mais turístico da coisa. Às vezes apetece-me fotografar um objeto, uma paisagem, porque apareceu ali à frente e eu estava com aquela câmera na mão. Às vezes, se a câmera estiver guardada no carro, eu se calhar às vezes não me dou ao trabalho de ir buscar a câmera. É um momento. Não sou muito preso a esse tipo de regras. É, o que me apetece fazer, eu faço. Como eu digo sempre, eu tenho o direito de o fazer ou de não o fazer. Portanto, não sou um saudosista, gosto deste tipo de câmaras, mas obviamente também gosto do formato digital, porque permite resultados interessantes também e é económico, não é? Um rolo custa dinheiro, revelar, às vezes não funciona, mas não há uma regra, não tem uma regra para isso, não tem. Se eu lhe pedisse para selecionar mentalmente, separar mentalmente duas fotografias para si marcantes entre a sua coleção, que histórias é que essas duas fotografias separadas contam? Epá, se eu transportar essas duas imagens para as minhas viagens, porque eu fotografo quase todos os dias, portanto, se eu levar para aí, tenho uma que é basicamente um mercenário que eu conheci na Mauritânia, na minha primeira viagem, em que me fez sentir como se eu fosse um pedaço de lixo. Fui muito maltratado por aquela pessoa e essa fotografia, eu tenho um relato dessa fotografia em que eu o fotografei a contar o meu dinheiro. Ele a contar o resto das notas que eu tinha, que eu lhe dei para poder recuperar os meus documentos que ele tinha escondido para fazer este processo todo, de me poder chantagear ao ponto de eu lhe ter que pagar para reaver os documentos. E eu estou dentro do carro e fotografei esse momento. Esse é um momento duro, pesado, mas de ensinamento. E uma outra fotografia que eu nunca publiquei, que é o meu pai em Dolombi sobe uma das torres de vigia do antigo quartel e vê uma inscrição no cimento que dizia Timóteo Açores, terceira, que era um dos grandes amigos do meu pai quando lá estava. O Timóteo foi o responsável também pelos desenhos do emblema da companhia. O meu pai era muito amigo dele. E eu disse ao meu pai: olha o que está em cima de ti. E ele olhou e eu fotografei meu pai a ler o seu próprio nome, Fernando Ramos de Vila do Conde, que ele se tinha esquecido que tinha escrito lá o seu nome. E eu tenho essa fotografia. É um momento muito bonito. Ele ficou, parece que estou a vê-lo ainda olhar para o nome dele. Eu escrevi aqui o meu nome, ele nem se lembrava, e o nome dele lá era o que estava em destaque, Fernando Ramos de Vila do Conde. E ele não sabia que tinha feito isso. Portanto, essas duas imagens. Uma por motivos
pesados, sim, mas atenção, este momento também é pesado, porque ele ali levou um baque muito grande de ver o nome dele ali. Quem está de fora é que não vê esse peso, mas essa fotografia que eu nunca publiquei, um, também não tenho que publicar tudo, né? Tenho muitas fotografias do meu pai dessas viagens, mas essa fotografia marca-me realmente muito. Estamos quase no final desta nossa conversa, Gil, mas tenho aqui mais duas perguntas preparadas Sim, para lhe fazer. sim. Uma delas, relativamente ainda a do Lombi em particular e às características que foi descrevendo sobre este lugar, em que diz que tem a paz singular que consegue encontrar e viver neste local, são ímpares. A minha pergunta é, o silêncio muitas vezes trazido por esta paz abre ainda mais espaço a palavras, a perguntas, a dúvidas, ou é um silêncio pacificador? Depende do estado de espírito das pessoas na altura, porque se eu me lembrar, se eu procurar lembrar-me de uma repetição de noites silenciosas, na verdade não há silêncio nenhum, porque hum, há os bichos, há o vento, há o barulho de uma criança que chora. O silêncio é quase cortante. É quase cortante, porque silêncio é quando eu me deito aqui em casa e desligo a televisão e estou no silêncio. Lá é um silêncio que é cortante mesmo. Nós reunimos muitas vezes à volta de uma fogueira, porque também é uma das formas de afugentar os mosquitos, porque os mosquitos não gostam de fumo, então se ficarmos ali à volta da fogueira estamos mais relaxados. E as pessoas vão falando coisas, e entretanto vão-se retirando, e eu normalmente sou o último a retirar-me, gosto de estar no meu silêncio. Há alturas em que nós pomos tudo em causa, e eu ponho tudo em causa. Às vezes aquele silêncio, eu pergunto-me o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu fiz da minha vida nos últimos anos para estar aqui, olhar para o nada, ouvindo o nada, a não ser ter estes períodos de reflexão. E aquilo é difícil, às vezes é difícil. Mas que há uma paz diferente. Se estivermos bem, do Lombi vai nos fazer muito bem. Se estivermos mal, pode nos trazer complicações, porque nos obriga, estes tempos de silêncio, obrigam-nos a pensar e a repensar o que é que lá estamos a fazer e o que é que estamos a fazer connosco próprios. E nesse sentido, há dias em que se chora, às vezes ri-se. Às vezes é preciso ganhar distância nesses silêncios. Sim, sem dúvida. Gil, uma última pergunta. O que é que do Lombi, ao longo destes anos de contacto, deixou cristalizado em si? Que é possível ver ver um mundo melhor. É possível mesmo vê-lo assim. Projetando no futuro é possível. Não, claro que é uma gota no oceano ter aquelas crianças com jardim, a estudar, com apoio de materiais escolares. É bonito, faz diferença, mas se pensarmos de forma global no mundo, parece que não estamos a fazer nada. Mas o que eu ganhei ali, foi uma família. Minha família cá é numerosa, mas na verdade as pessoas com quem eu estou ligado da minha família somos 3 ou 4 pessoas, porque também já não tenho os meus pais, e eu lá tenho uma família, lá tenho primos, tios, afilhados, sei lá, avós, tenho tudo. Eu não conheci cá nenhum avô, e lá descobri estas figuras que eu trato por pai, que trato por avô, que eu trato, sei lá, de qualquer forma, mas são também a minha família. E isso sim, para mim, foi o que eu conquistei lá, conquistei uma nova família. Muito bem. Para podermos continuar a acompanhar os desenvolvimentos da próxima expedição, expedição 2021, basta estarmos atentos à página, nomeadamente às redes sociais, ou existem outros canais de informação, Gil?
Estamos a preparar um website também, portanto, com a criação da associação vamos criar um website que vai centralizar um bocadinho mais a informação, porque as redes sociais funcionam um bocadinho com uma linha de tempo e às vezes é difícil acompanhar o que já foi feito. Portanto, este website... Portanto, quem tiver interesse ainda se pode juntar a esta aventura. Sim, e nem sequer imaginei qual é o dia em que vou. Portanto, as pessoas que quiserem saber mais coisas, basta nos procurar nas redes sociais e teremos muito gosto em tirar essas dúvidas. Num ano que acredito que ainda seja um pouco difícil para viajar, vamos tentar. De uma forma ou de outra vamos tentar também. Gil, muito obrigada por esta conversa, foi um enorme prazer tê-lo comigo. Corrija-me se eu estiver errada. Jarama Bui, muito obrigada em Fula do Lombi. Sim? Exatamente. Jarama Bui. Obrigada, Gil. Gosto. Muito obrigado. Obrigada. Podem acompanhar as Narrativas Humanas no Facebook e Instagram ou em narrativashumanas.com, onde encontram disponível na íntegra esta entrevista e outros conteúdos. Voltamos em breve. Obrigada.